Hoje à tarde nós tivemos mais um depoimento na CPI da pandemia e dessa vez quem esteve lá prestando os seus esclarecimentos na condição de testemunha foi o diretor-presidente da Anvisa, o médico Barra Torres. Foi um depoimento muito mais tranquilo do que nós tivemos na semana passada com Mandetta, Taishi, principalmente com o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas foi um depoimento muito ruim para Bolsonaro, como tem sido todos os outros. Digo para vocês que o depoimento do presidente da Anvisa foi mais um prego no caixão de Bolsonaro, que ficou revoltadíssimo durante a tarde com os depoimentos, com as falas de Barra Torres. O depoimento dele comprova alguns pontos, foi muito esclarecedor em outros e vamos abordar tudo isso porque a situação de Bolsonaro começa a ficar cada vez mais complicada. É sempre bom lembrar que essa é uma CPI diferente de todas as outras, é uma CPI importantíssima, a CPI mais importante da nossa história, porque ela não está investigando corrupção, superfaturamento de obras, desvio de verbas. Isso eventualmente poderá ser avaliado como fatos correlatos, mas o grande objetivo da CPI é verificar se Bolsonaro agiu de modo deliberado, agiu de modo intencional para que as pessoas se contaminassem a fim de atingir a imunidade de rebanho, resultando em mais de 400 mil mortes. Até o momento, esse número está aumentando. E todo o nosso destino político passa por essa CPI, seja por impeachment de Bolsonaro, as eleições de 22 ou até mesmo a prisão de Bolsonaro, não aqui no país, mas em um tribunal penal internacional mais isento do que nós temos hoje aqui. E alguns pontos tinham que ser levados em consideração. O primeiro deles eram as vacinas, porque na semana passada nós abordamos muito a cloroquina, medicamentos sem comprovação científica, e se o Bolsonaro usou esses medicamentos sem comprovação científica, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, como política pública de combate à pandemia. Essa semana será a semana das vacinas e muito foi discutido sobre a Sputnik V ou Sputnik V, a vacina da Rússia que ainda está travada na Anvisa. Foi muito esclarecedor o depoimento do Barra Torres, ele falou que faltam alguns documentos, que eles estavam ausentes, não foi muito claro algumas situações, que não vamos entrar aqui nos elementos técnicos disso, não cabe aqui nesse vídeo, mas ele falou que as portas não estão fechadas para a Sputnik V, a Anvisa está aguardando novos documentos chegarem para que ela seja aprovada. Lembrando sempre que o governo comprou já as vacinas da Sputnik 4, da Sputnik V. E esse é um ponto muito, mas muito importante e central para o depoimento e toda a condução da CPI. E o senador Alessandro Vieira que tem sido um dos destaques dessa CPI, foi muito preciso nas perguntas mais uma vez. Ele falou o seguinte: o governo federal adquiriu as vacinas da Sputnik V sem aprovação da Anvisa, certo? Certo. E depois ele falou assim: é necessário que haja aprovação da Anvisa para a aquisição dessas vacinas? E o presidente da Anvisa falou que não há. O que é feito é uma carta de intenção e se no caso for comprovada ou for aceito, a vacina, for autorizada pela agência reguladora local, o pagamento é efetuado. Então o governo fez uma carta de intenção para adquirir a vacina da Sputnik V ou Sputnik V. Vamos adotar aqui Sputnik V, que foi como foi utilizado na CPI. Então isso já liquida um argumento do Bolsonaro que não havia comprovação e também não havia aceitação da Anvisa para adquirir as vacinas da Pfizer. Bolsonaro vai usar esse argumento, possivelmente o Pazuello também vai usar esse argumento, que a vacina da Pfizer não havia sido aprovada pela Anvisa e por isso Bolsonaro não a comprou. Mas a vacina da Sputnik também não foi aprovada pela Anvisa e o Bolsonaro fez a sua carta de intenção. Então ele poderia ter feito a mesma coisa com a vacina da Pfizer, antecipando em algumas semanas a nossa vacinação e Bolsonaro não fez. E mais ainda, o ritmo de vacinação com as vacinas da Pfizer poderia estar muito mais acelerado. Não é nem uma questão de você antecipar o início das vacinas, mas você ter uma quantidade maior de vacinas sendo aplicadas na população. Então esse é um ponto muito nevrálgico, porque o Bolsonaro agiu de uma forma com a vacina da Sputnik e não agiu da mesma forma com a vacina da Pfizer. Então esse foi um ponto muito, mas muito importante do depoimento. Outra parte do depoimento que ficou bastante claro é que há, no caso, ou havia, enfim, temos que definir aí o tempo verbal, um gabinete paralelo, um aconselhamento paralelo a Bolsonaro ao Ministério da Saúde. Porque já foi falado tanto pelo Taishi,
Também foi falado pelo Mandetta que o Bolsonaro ele era assessorado em paralelo por outras pessoas que defendiam tratamento precoce, defendiam cloroquina, talvez incluindo imunidade de rebanho. Nós precisamos saber isso. E o Mandetta falou que ele participou de uma reunião que houve uma tentativa de modificar a bula da hidroxicloroquina para incluir o tratamento contra a Covid-19. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. E nessa reunião, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, estava presente. Ele foi perguntado e ele respondeu. Quem trouxe essa possibilidade, quem defendeu essa alteração da bula foi justamente Nise Yamaguchi, aquela médica japonesa descabelada que fica defendendo a cloroquina. Ela é absurdamente pró-cloroquina e ela que trouxe esse documento extraoficial, esse decreto, enfim, não sabemos, esse documento, vamos chamar de documento, e ela que sugeriu ou levantou essa possibilidade. Não sabemos se ela trouxe essa possibilidade de livre e espontânea vontade ou se ela teve conversa com terceiros. Temos que lembrar que a doutora Nise já se ofereceu para dar alguns esclarecimentos ali na CPI falando sobre a cloroquina. O Barra Torres disse que no momento que houve essa possibilidade, que foi levantada essa situação, ele foi inclusive deselegante, faltou até com um pouco de educação com a doutora Nise Yamaguchi e praticamente a reunião foi encerrada. Ele se levantou e foi embora. Porque isso é impossível, não é com um decreto que você altera a bula do remédio. Como que funciona? O laboratório que produz o remédio, fazendo testes, ele observa, olha, esse medicamento também pode ser usado para combater esse tipo de sintomas dessa doença. Então, o laboratório ele faz a solicitação para o governo. A Anvisa não tem condições de fazer isso. E houve essa reunião que a doutora Nise levou esse documento. Quem organizou essa reunião foi o general Braga Neto, que agora ele é ministro, ele é secretário de governo, ministro da Casa Civil, ele mudou, enfim, era um dos lá, mas ele é ministro agora do governo Bolsonaro e na época ele organizou, na época ele ainda não era ministro, mas ele que organizou essa reunião, possivelmente vai ter que prestar também esclarecimentos na condição de testemunha. Isso foi muito ruim para Bolsonaro porque ele confirmou essa fala do Mandetta, né? O Barra Torres confirmou essa fala do Mandetta, que houve essa reunião, que houve uma tentativa de modificação da bula da cloroquina. E o Bolsonaro, ele espumou a tarde inteira por conta do depoimento do Barra Torres. É muito ruim essa situação para o Bolsonaro porque ele não pode fazer nenhum tipo de represália, já que o presidente da Anvisa ele tem mandato, então vai ficar por um período determinado. O Bolsonaro não pode fazer nenhum tipo de represália, mudar, demitir, porque ele está respaldado pelo cargo e isso foi péssimo para o Bolsonaro e muito esclarecedor para toda a população. Inclusive, mas aí o Bolsonaro ele pode até ficar um pouco mais calmo, porque o próprio Barra Torres falou que as falas do Bolsonaro não têm nenhum nexo causal com a falta de insumos vindos pela China, pelo menos ele acredita nisso. Mas ele também é totalmente contra tratamento, ele é completamente contra tratamento precoce. Também se mostrou o contrário à ideia de imunidade de rebanho, ele falou que isso é um erro e também se mostrou totalmente oposto ao presidente Bolsonaro. Ele falou assim, eu não concordo com o que o Bolsonaro fala sobre máscara, sobre vacina, eu não concordo, eu tenho uma posição muito diferente da posição do presidente da República e ele foi amplamente elogiado por isso. O que eu tive a percepção vendo o depoimento do Barra Torres é que ele tentou se distanciar ao máximo de Bolsonaro e mostrar que não há nenhum tipo de interferência na Anvisa, ou melhor dizendo, que a Anvisa ela está adotando critérios técnicos, critérios burocráticos para aprovar ou rejeitar uma vacina ou um medicamento contra a Covid. Então ele quis mostrar a imagem que ele está sendo técnico, que ele está distante do governo, que não é uma culpa dele, ele não está barrando nenhum medicamento ou nenhuma vacinação. O que está acontecendo é que os produtores não estão enviando a documentação adequada para que os medicamentos e as vacinas sejam aprovadas. É um documento muito ruim para Bolsonaro, foi um depoimento muito ruim para Bolsonaro, porque confirma praticamente a existência de um gabinete paralelo, confirma também, bati aqui no tripé, confirma a reunião fatídica, confirma que houve uma tentativa de alteração da bula e mostra que que o presidente da Anvisa tem uma distância de Bolsonaro e ele não está sofrendo nenhum tipo de influência, está apenas fazendo ali todas as obrigações técnicas. Foi um depoimento interessante, a voz do Barra Neto, do Barra Torres, muito parecida
com a do Jorge Pontual, o jornalista, ele se manteve muito sereno, muito tranquilo, em nenhum momento alterou a voz, em nenhum momento mostrou descontrole ou que estava ocultando informações. Diferentemente do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que possivelmente será chamado para prestar novos esclarecimentos, já que os esclarecimentos prestados por ele na semana passada foram pouco esclarecedores. Amanhã nós vamos ter o depoimento do Fábio Weingarten, que foi chefe da SECOM, vai prestar ali os seus esclarecimentos, e o Fábio Weingarten parece que foi abandonado pelo governo federal, pelo que as mensagens e as notícias foram vinculadas nos últimos dias. Eu vou acompanhar, então se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, @profileooficial, e também no Instagram, canal Profiléu.